Olá, seja bem-vindo a mais um Dicas da Fono. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e vou estar com você no programa de hoje para falarmos sobre o desenvolvimento de fala e linguagem e o quanto ele pode impactar no aprendizado escolar. Deixa eu te explicar direitinho. Sabe quando a criança está lá nos primeiros anos de vida, aprendendo a falar e se comunicar, e ela tem algum tipo de dificuldade que vai sendo deixada para trás, porque talvez passe sozinha quando ela crescer? Essas dificuldades podem impactar diretamente no desempenho dessa criança na escola e até mesmo na forma com que ela vai socializar com os colegas na escola. No programa de hoje nós vamos conversar sobre isso, vai ter entrevista com um especialista, nosso quadro de mitos e verdades e aquela dica prática que eu sempre trago com todo carinho para você no final. Então, fica aqui comigo. Então vamos lá, pessoal. O desenvolvimento de fala e de linguagem é a base de todo o aprendizado da criança. É por meio da comunicação que ela vai se desenvolvendo. E nesse sentido, tem três aspectos principais que eu quero trazer para vocês aqui, que são fundamentais para que ela tenha um bom desempenho na escola. O primeiro deles é falar com clareza e confiança. A criança com 5 anos, ela já deve conseguir falar corretamente todos os sons da fala e ela já consegue também organizar muito bem o que ela quer dizer, de que forma ela vai se expressar. Quando ela chega numa etapa um pouco além ainda, por exemplo, lá com seus 7, 8, 9 anos, essa linguagem já tem que estar muito bem estabelecida e ela não pode apresentar nenhum erro de pronúncia e deve conseguir se expressar muito bem, organizar muito bem o que ela quer dizer. Quando ela não consegue fazer isso, isso impacta na socialização, em como ela vai fazer os amigos na escola, como ela vai se comunicar e brincar com esses colegas. E se ela não estiver se expressando de uma maneira adequada, isso pode gerar vários tipos de inconvenientes, até mesmo o bullying, por exemplo. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer aqui é sobre entender, sobre compreensão. Quando nós pensamos no desenvolvimento de linguagem, esse desenvolvimento é dividido em duas partes, em linguagem compreensiva e linguagem expressiva. O que se desenvolve primeiro é a compreensão, é como essa criança entende o que nós estamos ensinando para ela. Quanto mais ela desenvolve a compreensão, ela consegue saber o nome das coisas, elaborar o que ela quer dizer, melhor ela vai se desenvolver também na linguagem expressiva, que é o quê? A comunicação por meio da fala, por meio de gestos, por meio das expressões. Quando ela tem dificuldade de compreender, isso afeta diretamente também a forma dela se expressar. Mas mais do que isso, ela vai ter dificuldade, por exemplo, para interpretar enunciados de questões de prova, às vezes até de matemática. Ela sabe resolver o problema, ela sabe o que deve ser feito, mas por dificuldade de interpretar o que foi pedido na questão, ela acaba errando. Então, dificuldade de compreensão tem relação direta com esse desenvolvimento de fala e de linguagem e precisam estar bem desenvolvidos para que ela consiga interpretar bem na escola. E o terceiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui é com relação à relação com os colegas de classe. Então, quando a criança tem dificuldade para compreender ou até mesmo para interpretar, isso pode trazer alguns ruídos na comunicação dela com os amiguinhos. Entender sobre todos esses aspectos ajuda tanto os pais quanto os professores a ajudarem a criança, identificando, se você percebe que a criança está com muita dificuldade, você deu uma ordem simples para ela, como por exemplo, pegue sua roupa, guarda naquela gaveta e ela tem dificuldade de entender, ou ela quer contar algo e ela tem dificuldade de organizar, ela se perde nas ideias e não consegue se fazer entender, tudo isso é um ponto de alerta de que essa criança precisa de ajuda para comunicar melhor na escola, no dia a dia, socializar melhor com os amiguinhos. Nesse sentido, hoje nós temos aqui uma especialista que é professora e vai trazer dicas práticas de como nós podemos lidar com essas crianças na escola, nesse ambiente de aprendizagem, para favorecer
a aprendizagem delas. Vamos ver? E no Fono Convida de hoje nós temos uma convidada super especial, que é a professora Daiane Piva. A Daiane é formada em Pedagogia pela Unesp de Marília e especialista em Psicopedagogia pelo INDEP. Daiane, muito obrigada pela sua presença e por estar aqui hoje para trazer um pouquinho da sua vivência e de todo o seu conhecimento para nós. Obrigada, Paula. Eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir um pouquinho, com a minha experiência de sala, em relação às crianças, com as famílias, também para o seu projeto. Eu tenho certeza que sim. Daiane, eu já queria que você contasse para o pessoal de casa se você percebe alguma diferença no aprendizado de crianças que têm facilidade para se comunicar, de fala e de linguagem, em comparação àquelas crianças que apresentam um pouco de dificuldade nessa questão, tanto de compreensão quanto de se expressar. Bom, quando a gente fala de fala, de linguagem, a gente tem que pensar desde a educação infantil, desde quando a criança entra no ambiente escolar, que é um ambiente coletivo, ali, o seu primeiro ambiente coletivo fora o familiar, onde ela já tem que ter essa autonomia maior, mesmo tendo o apoio dos adultos, ela ainda apresenta a sua vontade, acima das outras vontades, mesmo sendo bem pequenas. E a criança que já tem essa autonomia maior de fala, de expressão, um vocabulário mais amplo, mais rico, essa criança, ela consegue lidar com os conflitos de uma maneira mais tranquila, ela consegue expressar suas vontades, seja lá desde muito pequena, com o xixi, com o cocô, com a alimentação, ou um brinquedo, porque ela quer a pá laranja e não a pá azul. E até com as crianças maiores, quando entra ali num conflito de amizade, de lugar onde vai se sentar, ou de algo que não tenha compreendido dentro da sala de aula, porque a criança que é mais retraída, ou que tem algum atraso de fala, que traga uma situação onde ela sinta vergonha de se expor, de falar, porque maior eles já percebem, nossa, eu falo diferente dos meus colegas, eu tenho uma dificuldade de pronunciar determinadas palavras. Essas crianças, elas ficam envergonhadas, então elas vão se resguardando e impede também que elas tirem suas dúvidas, que elas resolvam seus conflitos ou que elas levem esses conflitos para o adulto. Sim, e é muito interessante isso que você falou. Eu estava comentando com o pessoal aqui de casa justamente essa importância do desenvolvimento desde os primeiros anos de vida. E uma dica legal nesse sentido, que eu até quero aproveitar para colocar aqui, é os pais darem essa autonomia para a criança. Porque às vezes, não é nem por mal, eu sou mãe e eu sei que isso acontece. A gente está tão habituado com a rotina daquela criança, o horário que ela vai comer, o horário que ela precisa trocar fralda, o horário que ela precisa de cada coisa, que a gente não espera essa criança pedir, ou se expressar, ou demonstrar de alguma maneira que ela precisa comer, que ela precisa trocar a fralda. A gente vai fazendo no automático, ela não precisa treinar muito dessa comunicação. Então eu acho que os pais em casa, até antes de ir para a escola, darem esse tipo de autonomia, darem espaço para a criança comunicar de alguma maneira, seja por meio do choro. Às vezes ela está incomodada porque a fraldinha está suja e ela ainda não fala, mas ela vai chorar e esse choro já é uma comunicação. Tudo isso vai contribuir para esse desenvolvimento e para que ela tenha mais autonomia e fique menos retraída na escola quando ela precisa se comunicar. Sim, eu acho que essa falta de tempo, faz com que a gente se antecipe a criança. Então a gente está sempre à frente para sanar as suas necessidades de alimentação, de frio, de calor, de brincar com o azul ou com o laranja. Então, a partir do momento que a gente se antecipa, a gente faz com que a criança não tenha a necessidade de se expressar. Ela perde essa oportunidade, de lidar, inclusive com desconforto, com algum tipo de conflito que ela precise resolver ali. E eu queria que você contasse um pouquinho quais são as estratégias que você utiliza quando você percebe que na sala de aula tem uma criança com mais dificuldade para entender, de repente, uma pergunta que você fez, ou um enunciado de alguma questão, ou uma criança com mais dificuldade de se expressar. Tem alguma estratégia que você utiliza para ajudar essas crianças? São estratégias diferentes, No meu dia a dia, quando eu penso numa criança que tem dificuldade de se expressar, eu trago alguma história. E dentro dessa história,
eu tenho aquela determinada situação, um conflito, ou uma criança que chegou de uma outra escola, ou uma discussãozinha ali de grupo, ou uma criança mais tímida. A gente tem inúmeros conflitos, né? E através da história, a gente faz uma análise, porque analisando o outro dói menos do que analisar a si próprio, né? E para as crianças também acontece da mesma forma. E às vezes a gente consegue resolver esse conflito e passar por essa situação sem que a criança precise se expor, sem que ela fique se sentindo coagida. Constrangida, né? Perante os outros, porque é claro que ela não vai falar. Né? Ela vai se sentir intimidada, ela pode achar que depois vai ter uma perseguição, ou que algo vai piorar para o lado dela, né? Das crianças maiores. Então a gente joga sempre o conflito para uma história, mesmo que eu tenha que inventar essa história. Porque meu vizinho, um dia foi uma criança lá na minha casa, e aí eu conto essa história, mais ou menos o que aconteceu ali, como se fosse com uma outra pessoa. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Muito legal. E quando as crianças começam a levantar as hipóteses, né, do que poderia ser feito, se foi certo, se foi errado, se foi justo, se não foi justo, o que essa criança poderia ter feito, o que eu poderia ter feito naquela situação. Eles estão expressando o sentimento deles, mas não sobre eles. Sim, isso é incrível, porque aquela criança que passa pela situação em si, ela se identifica com o personagem dessa história. Sim. Talvez ela comece até a se reconhecer naquilo, né? Puxa, olha... E muitas vezes ela nem se reconhecia, ela começa a se reconhecer a partir dessa estratégia. É incrível, gente, adorei a ideia. Porque para as crianças é muito difícil pensar sobre o próprio sentimento. Sim. Até para nós, né? Até para o adulto. A gente paga caro para aprender a nomear, né, o sentimento. Sim, é difícil. Então, nomear exatamente o que está sentindo, identificar, definir o que está acontecendo, né, o que sente ali no coraçãozinho, porque às vezes a criança fala assim, é uma dor de barriga. É uma dor que dá assim, é uma ansiedade, é uma preocupação, é um nervosismo que dá mesmo essa sensação física, mas que eles não conseguem traduzir em palavras. Já com os menores, ou se for uma outra situação que não envolva o coletivão assim, de uma turma, por exemplo, eu acho que vale uma conversa no particular. Sim. Né? Porque eles conseguem ficar mais à vontade, ou eu trago uma situação no coletivo e eu falo, olha... Quem precisar, estou aqui. E eles sempre me procuram. Conversar sobre isso. Sempre. É legal porque você dá até essa abertura de confiança para a criança também. E aí ela se sentindo acolhida, com certeza vai favorecer também o desenvolvimento dessa questão toda que permeia a linguagem também, né? A construção desse vínculo é extremamente importante. Porque da mesma forma que a gente não consegue se abrir com uma pessoa que a gente não conhece, ou que a gente não confia, as crianças também não. Né? E é importante validar esse sentimento, essa insegurança e essa vontade mesmo, que a criança tem de se expressar, só que antes de falar, antes de se expressar, de falar de qualquer situação que a incomode, ela precisa ter um vínculo afetivo. Sim. Né? Confiar mesmo, né? Às vezes acontece com um professor que a criança não tem um vínculo tão forte e vem pra gente, que é de sala de aula, que está ali com eles todo dia, o dia todo. Porque com a gente esse vínculo é construído, né, de maneira mais rápida. Às vezes no começo do ano fica todo mundo na defensiva, né? Sim. Um lá e o outro cá, a gente fica se analisando. Então eu analisando as crianças e eles também me analisando, né? São quase 30 crianças me olhando, me medindo, sabendo mais ou menos onde é que eles vão pisar. Sim. E conforme o ano vai passando, parece que a gente vai achando uma maneira de casar ali os interesses e eles vão se aproximando, a gente vai achando onde que dá para mexer com cada um, porque tem criança que é mais expansiva, tem criança que é mais retraída. E sabe o que eu acho incrível? A mudança desse olhar do professor para as crianças que nós vemos hoje em dia. Porque se for voltar no tempo, lá atrás, existia uma questão assim de autoridade máxima, em que muitas vezes o professor não tinha nem interesse em estabelecer esse vínculo e as crianças poderiam se sentir ainda mais retraídas, coagidas e sem ter com quem desabafar. Então é muito bonito ver essa evolução
de ter uma preocupação que vai muito além do acadêmico, do que aquela criança vai aprender em português, matemática e ciências, que é super importante também, mas ela precisa estar bem emocionalmente para isso, né? Ela precisa ter um ambiente acolhedor para isso. Se a gente pensar de décadas atrás, não muitas décadas, né? Porque é uma visão muito recente ainda, né? Na história da educação. A infância, mesmo sendo a educação voltada para a infância não era validada. Sim. Então, era uma coisa de criança não tem querer. Criança não né? tem querer, criança não tem voz, o seu sentimento não vale de nada. Não tinha importância alguma, né, naquele ambiente, assim como não tinha nas famílias. Né? Dentro das famílias, a criança não era validada. A criança, ela tinha que entrar na engrenagem ao solavanco, né? Sim. E hoje em dia a gente já percebe, graças ao bom Deus, em muitas famílias, uma visão diferente. Né, com a infância e com a criança, onde a gente valida o sentimento, valida o lugar de fala da criança, onde a criança também pode sentir, a criança pode ter raiva, ela pode ter incômodos, ela tem as suas necessidades dentro, né, da sua infância, e isso é muito importante para que ela se construa como gente além dos conteúdos, né? Não é só português, matemática. A gente está falando de uma construção de ser humano e a escola, além de transmitir esse conteúdo, ela também é um ambiente importantíssimo de socialização. E a gente não pode porque as crianças disso. Muitas vezes passam a maior parte do dia delas dentro da escola, Dentro né? da escola. E por isso eu até queria te perguntar também sobre conflitos. Qual é a idade da sua turminha mesmo? As crianças têm entre 8 e 9. 8 e 9 anos, acontecem vários conflitos Muitos. ali, né? Eu queria saber quais as estratégias que você usa para lidar com esses conflitos, porque assim, vamos combinar, gente, que tem que ter muita paciência, resiliência ali, porque são muitas crianças para você conseguir cuidar ali ao mesmo tempo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o princípio de tudo, né? Eu sempre trabalho nas minhas primeiras aulas, é o respeito. Sim. E não adianta eu falar de respeito se eu não tiver respeito pelas minhas crianças. Então, por mais que eu fale, eu preciso vivenciar isso com elas. Sim. E aí a minha conversa com os maiores já parte do princípio de que a gente não tem que amar todo mundo, a gente não tem que ser super amigo de todo mundo. Mas a gente está ali numa sala com quase 30 pessoas e nós temos que ter respeito por todos. Independente, né, se é o coleguinha ali do seu grupo, do seu maior vínculo afetivo, ou se é um coleguinha que você pouco conversa, que você não tem muito contato, porque eles já têm os grupos nessa idade, né? Eles vão afunilando pelas preferências. Mas, além de falar sobre o respeito, eu preciso vivenciar. E aí a gente volta naquela Seu questão... exemplo, né, também. Claro. Sim. E aí a gente volta naquela questão de dar o poder à criança, né? Que até pouco tempo atrás era muito perigoso você dar o poder para a criança, porque a criança pode falar. Olha que perigoso. E a criança vai manipular, tinha muito dessa ideia também. Né? A criança é articulada, a criança ela vai manipular o adulto, a criança faz isso de manha. Né, todas aquelas falas que a gente sabe que hoje, né, com o nosso pensamento, que essas falas elas vinham só para abafar. Né, o sentimento da criança. Para calar aquela criança, porque dá menos trabalho. Sim, exato. Né, do que ter que lidar com uma criança que argumenta, que fala, que se expressa. E dentro de uma sala com tantos alunos, com tantos conflitos que aparecem a todo momento, seria mais fácil abafar todos esses conflitos do que tentar resolvê-los. Ou dar ferramentas para que esses alunos também se resolvam. Né? Porque muitas das vezes, quando é algo mais grave, eu faço ali intervenção, eu chamo no particular, né, para também não expor as crianças, e converso e resolvo ali. Trago uma situação dessa de história num outro momento, para que isso não volte a acontecer. E aí eu percebo que eles, eles lembram do que já aconteceu, mesmo que eles não falem. Já com situações mais do dia a dia, pontuais, assim, coisas corriqueiras, eu jogo para que eles se falem, para que eles conversem, para que eles se resolvam, né? Porque já não são mais tão pequenos. E mesmo quando eu trabalhava com crianças ali de 4, 5 anos,
eu já chamava e falava, olha, vocês precisam conversar, você tem que falar do que você não gosta, né? Eu tenho a minha em casa de 4 anos e meio, e eu falo isso para ela, que ela pode dizer o que ela não gosta, ela pode dizer o que incomoda, para que ela não cresça, né, tendo a sua vontade invalidada. Sim. E para que ela aprenda a resolver. Talvez eles não tenham tantas ferramentas como a gente, mas eles precisam aprender. Eles vão aprender isso se espelhando nos nossos modelos, né, nos nossos exemplos e nas nossas conversas. E na prática, né? Na Vivenciando prática. situações reais. Eu também tenho uma pequena em casa, que agora está com 5, né? E ela tinha muita dificuldade em dizer não para uma coleguinha que ela gostava muito. Então, é uma colega que ela gosta muito de brincar, a melhor amiga dela. Mas, às vezes, a amiga sugeria algo que ela não queria brincar e ela se sentia extremamente mal de ter que falar não e acabava fazendo contra a vontade. Sim. Então, acho que isso é realmente fundamental, a gente passar para as crianças que elas podem falar não, que elas podem sentir raiva, que elas podem se sentir desmotivadas em algum momento e o que elas vão fazer com esses sentimentos, para né? sair dessa situação ruim. Sim, porque não é porque eu tô com raiva também que eu posso bater no meu colega, que eu posso agir de uma maneira inadequada. Então, aprender a identificar esses sentimentos e a lidar com eles, né? E desde o começo da nossa conversa, nós tocamos no ponto da importância de isso também vir de casa, né? Então, tanto a autonomia que a mãe e o pai vai oferecer para essa criança para que ela consiga se desenvolver, quanto essa questão de vocabulário, de como ela vai se comunicar. E é importante também essa questão comportamental e um olhar mais atento para o desenvolvimento dessa criança como um todo, para identificar quando de fato ela tem uma dificuldade e ao invés da gente brigar, né? Tem muitos pais que falam, se você não tirar a nota 10, se você não for muito bem na escola, você vai ficar de castigo. Mas assim, ter um olhar mais profundo para essa criança para entender por que ela não está indo bem. Será para que além existe? do número. Para além da nota, para além desse conhecimento. Então eu queria que você trouxesse também na sua experiência o que você acha que é o papel dos pais nesse apoio do desenvolvimento, do aprendizado e até da linguagem em casa, que vai facilitar a vida dessa criança na escola também. Eu acho que a função da família é assim, né, de suma importância. Tá muito além dos muros da escola, muito além do que os nossos braços alcançam, né? A família é o seio da criança. E a fala, o estímulo, a conversa, o diálogo, a troca, esse vínculo, ele não vem quando a criança começa a falar. Né? Ele vem começa muito antes. Desde muito antes. Então, desde a gestação, quando aquela criança nasceu, você vai fazer uma troca, um banho, nomear as partes do corpo, falar de quanto você se sente realizada e feliz em ter aquela criança, o quanto ela completa a sua família, porque a criança, ela já nasce, né, na sua natureza, pronta para esse vínculo. Né? A criança nasce aberta para esse vínculo, para essa troca. E muitas das vezes a gente vai quebrando esses elos de troca, né? A gente vai quebrando os elos desse vínculo e no meio desse vínculo, dessa troca, a gente tem o desenvolvimento de fala, desenvolvimento de andar, coordenação motora fina, ampla, enfim, todo o desenvolvimento da criança. Né? Então, pensando só no desenvolvimento de fala, em ampliar vocabulário, em falar corretamente, né? E não falar como bebezinho, né? Porque é um bebê, você não precisa diminuir a dificuldade do seu vocabulário porque é um bebezinho, porque é uma criança muito pequena. Convém você falar a palavra adequada e você explicar de outras maneiras o que aquilo significa. E sabe o que é legal disso que você trouxe, você pontuou? Que desde o bebezinho você está trocando a fralda e você vai conversar com ele. Muitas pessoas vêm me falar assim, mas para que eu vou conversar com o bebê se ele não entende? E às vezes não é porque a mãe não é carinhosa, porque o pai não está criando esse vínculo afetivo. É realmente por pensar que não vai adiantar conversar muito ali. Mas é justamente essa comunicação e essa troca que vai fazendo com que a criança, desde bebezinha, faça associações. Então, toda vez que eu vou trocar a fralda, eu falo, olha a sua fralda, está suja, está cheia. Ele não sabe o que é fralda, o que é suja, o que é cheia, mas ele vai associando, ele vai fazendo
realmente essa associação, ele vê, então isso se chama fralda, então a minha mãe está conversando comigo, e o olhar para o bebê, essa troca, traz também uma questão afetiva que por mais que ele ainda não esteja compreendendo, ele está sentindo que ele está ali, que ele faz parte daquele diálogo, daquela situação. Então isso é muito importante para o desenvolvimento de fala, de linguagem e para todas essas questões emocionais que a gente pontuou aqui hoje, né? Eu chamava com a Rafa, minha filha, da dança da troca. Então você vai colocar, dá um bracinho, outro bracinho, e cadê a perninha? Ai, que pé gostoso, a barriguinha, agora vamos subir, olha o bumbum, e a cabeça e tal. E essa dança, ela, claro, né, que se repetia muitas e muitas vezes durante o dia, e com ela maiorzinha, hoje mesmo, às vezes você vai automático já. Às vezes você vai trocar, dormiu, voltando de uma festa, você vai tirar aquela roupa, vai colocar outra, já sai dormindo mesmo, um braço. Porque já está ensaiada. A dança da troca já está feita, já né? até facilita a vida da mãe. E quando também começa a desenvolver a linguagem, né, assim, a falar aquilo que a gente, enquanto adulto, espera que a criança fale, que vai saindo do balbuceio ali, é a mão, cadê a mão? Sim. E o pé, cadê o pé? Fedor, né? Aquelas brincadeiras. Eu acho que isso é muito importante, porque vem numa crescente positiva, né? Que vem enriquecendo o vocabulário, vem enriquecendo a questão dos fonemas, dos sons, né? A criança vai percebendo a diferença de sons, embora parecidos, mas são sons diferentes, que vão cair lá na alfabetização. Quando a gente chega na fase de alfabetização, isso vem assim, como um caminhão de areia sendo despencado. Isso é muito importante, essa sua fala, porque existe também ainda uma questão de olhar para essa educação infantil, para as crianças pequenininhas e falar assim, agora ele vai para a escolinha só para brincar. Não é importante ainda. E é muito importante, porque é toda essa construção de tudo que nós conversamos aqui até agora que vai facilitar, inclusive, a alfabetização e o aprendizado dessa criança, né? Então, eu acho que uma conclusão de tudo que a gente falou é da importância desse olhar atento para a criança, tanto da escola, do professor, e principalmente da família, e essa comunicação entre professor, escola, família e a criança, para que a gente possa propiciar um ambiente que seja rico e que seja atento às necessidades individuais, que é um desafio, porque você está lá numa sala com 30 crianças e ter a percepção, né, esse jogo de cintura para perceber uma criança que precisa de uma atenção maior, que tem uma necessidade específica, é realmente, além de desafiador, algo muito grande, muito grandioso, né? Minha total admiração, inclusive, pelas professoras. Eu acho que é uma das profissões mais bonitas, assim, e que fazem diferença. Tenho certeza que muitos dos seus alunos lá no futuro vão se lembrar de alguma intervenção que você fez, de algo que foi significativo na vida dela, que fez com que ela se expressasse melhor, que fez com que ela levasse algo importante para os pais e conseguisse um dia a dia melhor lá na escola também, né? Os pais vêm bastante, né? Marcam reuniões com a gente e eles querem sempre saber assim, o que eu faço para estimular. É como se tivesse uma fórmula mágica, né? Um caminho secreto, parece algo nebuloso, né? Para aquilo que ainda não se desenvolveu no tempo adequado. É sempre dar um passinho para trás. É dar um passinho para trás e voltar nesse vínculo. Onde esse vínculo foi rompido? Né? Se a criança não consegue se expressar, entonar a sua voz quando é uma pergunta, quando é uma exclamação, quando está bravo, quando está triste, a gente entona de forma diferente. E às vezes a criança não consegue, porque falta o diálogo. Falta diálogo. Então a criança precisa ver, ouvir, vivenciar para reproduzir. É o modelo que ela tem, né? A criança mas não gosta de ler. Professora, o que eu faço? Não gosta de ler, não adianta. Ariano Suassuna falou, eu vi um vídeo esses dias que ele fala assim, não dá para falar que leitura é um hábito, porque um hábito é escovar os dentes.
né? Escovar os dentes, tomar um banho todos os dias. Isso é um hábito, né? Um hábito de higiene que a gente tem que ter. Querendo ou não, você tem que fazer. Sim. A leitura não pode ser um mero hábito, né? mecânico, né? Do gostando ou não, você tem que ler. Não, você tem que gostar. É gostoso, né? É um momento prazeroso. E de onde vem esse momento prazeroso? Das vivências. E do modelo que essa criança tem em casa também, né? Do fazer junto para fazer sozinho, né? Eu dou o exemplo para os meus pais, eu falo, olha, quando está começando a andar, a gente para e fica lá assistindo? Não, a gente pega na mãozinha e fica lá, né? Travando coluna, travando coluna, travando coluna. E aí, até soltar a mãozinha e andar. 1 passinho, 2 passinhos, 3 passinhos, quando você vai sair correndo, mas volta. Né? Eles sempre voltam, porque esse vínculo foi desenvolvido naquele momento. E com a leitura, com a fala, com as tarefas, com as notas, com as relações, vai ser da mesma maneira, né? Que as crianças tenham as suas famílias como um bom modelo, como um exemplo, né? De como ser, de que música ouvir, que livro ler, como desenvolver esse hábito da leitura. Né, como falar, se posicionar, isso é muito importante. Mais do que da escola, vem também de casa. Com certeza, é o exemplo que arrasta, né? Que traz essa criança para perto e que faz com que ela se desenvolva. Daiane, eu quero agradecer profundamente a sua presença aqui, muito obrigada. Eu tenho certeza que as suas dicas contribuíram com o pessoal que está nos assistindo lá de casa, inclusive para de repente marcar uma conversa com o professor do seu filho para saber como está o dia a dia dele na escola, como essa comunicação entre professor e escola pode otimizar ainda mais o aprendizado dele e a qualidade de vida dele nesse cotidiano. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. Eu gosto quando as áreas se conversam, eu acho que a gente precisava conversar mais, né, com a fonoaudiologia, com a psicologia, com a TO, com tantas outras áreas que embasam, né, que a gente vai beber dessas fontes e a gente pouco conversa com essas áreas, né, a gente vai catando por aí, vai chamando, vai dando uns gritos para que vocês socorram a gente, né? E como a Paula disse, fale com a escola do seu filho, fale com o seu filho, fale com os professores, né, para que vocês possam firmar uma parceria, né? Esse vínculo não, a gente falou muito aqui de vínculo. Sim. Esse vínculo ele precisa ser criado, né? E a criança certeza. precisa perceber que a família está segura daquela relação, a família está segura daquela escolha de onde deixar o seu filho, a família também sente segurança no trabalho que é desenvolvido ali, porque família segura também faz uma criança segura. Com certeza. Né? Família com bons hábitos de leitura também tem uma criança com bons hábitos de leitura e assim por diante. Agradeço muito, volto sempre que precisar de mim. Sempre estamos aqui com as portas abertas para você, tá bom? Obrigada, Paula, Daiane. Muito obrigada. E se tem aí uma criança com dificuldade para se comunicar, para se expressar, com qualquer coisa que tenha relação com a fala e com a linguagem que você precisa avaliar para saber se ela precisa de uma ajuda mais específica, saiba que você pode fazer isso aí do conforto da sua casa por teleconsulta. É só você acessar o site que está aparecendo aqui, www.maisfono.com.br, chama no WhatsApp que está lá no site que a Eliana vai te ajudar e fazer toda a orientação necessária para que você consiga fazer o seu agendamento, certo? Mas agora chegou aquele momento em que nós aprendemos brincando. Vamos para o nosso quadro de mitos ou verdade? Vamos lá, eu vou fazer uma afirmação, vou te dar um tempo para você me responder se aquilo que eu disse é um mito ou é uma verdade. Vamos lá? Mito ou verdade número 1. Dificuldades de linguagem sempre indicam problemas de aprendizado. Tempo para você responder. Será que isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Nem toda dificuldade de linguagem vai necessariamente impactar no aprendizado, na escola. Porém, toda questão que se relaciona com fala e linguagem traz impactos na vida da criança, na socialização, de alguma maneira. Então, é sempre importante estar atento e buscar ajuda quando for necessário. Mito ou verdade número 2. Crianças com bom vocabulário têm mais facilidade para aprender novas matérias. Isso é mito ou é verdade? Tempo. Vocabulário é aquela criança que
conhece bastante palavras, sabe o significado de várias palavras. Será que ela vai ter mais facilidade? Isso é verdade. Quanto maior for o vocabulário, ou seja, quanto mais palavras e conceitos essa criança conhecer, mais facilidade ela vai ter para compreender as matérias, as lições, as tarefas que ela tiver na escola. Mito ou verdade número 3. Ensinar uma criança a pedir desculpas em situações de conflito é mais importante do que ajudá-la a expressar os seus sentimentos. E aí, será que isso é mito ou verdade? Nós já conversamos sobre isso na entrevista aqui com a professora Daiane. Tempo para você responder. Isso com certeza é mito. É fundamental que a criança aprenda a expressar os seus sentimentos e evitar os conflitos, mas também saber lidar com eles quando eles acontecem. Agora me conta, você conseguiu acertar todas? Se você não conseguiu, não tem problema. O mais importante é a gente aprender cada dia mais. E vamos agora então para a nossa dica prática do dia. Vem comigo. E como em todo programa, nós vamos agora para a nossa dica prática para você fazer aí na sua casa e otimizar o desenvolvimento da comunicação e de expressão da sua criança. Tudo que você vai precisar é um saquinho que não seja transparente e dentro desse saquinho você vai colocar figuras ou você pode colocar peças de algum jogo que você já tem aí da sua criança em casa que contenham coisas diversas, animais, alimentos, objetos, e você vai brincar com a sua criança de história maluca. Você pode fazer isso a partir dos 4 anos de idade, tá bom? Quanto mais velha a criança for, melhor ela vai se sair. Mas a ideia é que você sorteie algo, então aqui no caso eu sorteei uma figura de um lápis. E eu preciso começar uma história que tem a palavra lápis. Então eu vou dizer, ontem eu fui à escola e esqueci o meu lápis em casa. Aí a criança tem que sortear outra figura, aqui veio fogo, e ela tem que continuar essa história e incluir a palavra fogo. E aí, quando eu estava na escola procurando o meu lápis, de repente eu vi que estava começando a pegar fogo. Sei lá. E aí você vai pegando várias e várias figuras para construir essa história maluca e trabalhar a criatividade da criança, a forma que ela vai elaborar essas frases para continuar a história, inclusive vocabulário, porque pode acontecer, por exemplo, olha só, eu sorteei aqui um iglu. Iglu não é um vocabulário muito comum no nosso dia a dia, certo? Não é todo dia que a gente fala sobre iglu. Então pode muito bem acontecer de você sortear uma figura assim e a criança olhar para isso e ela não saber o que é. E aí é uma oportunidade para ela aprender uma nova palavra, um novo conceito. E você vai explicar, olha, iglu é como se fosse uma casa de gelo, né? Eles existem em lugares que tem muita neve. E aí ela tem que incluir esse iglu na história. Então você pode fazer isso com pecinhas de brinquedos que você já tem aí, ou pegar figuras na internet, um dado, uma vaca, vai virar uma história bem maluca mesmo. E brincar de ir sorteando um de cada vez com a criança e cada um vai construindo essa parte da história. Se formos pensar na escola, para os professores, é muito importante e interessante criar rodas de conversa para que as crianças possam trazer coisas do dia a dia delas, vivências. Então, geralmente, depois do final de semana, na segunda-feira, faz uma roda de conversa para que alguns colegas compartilhem como foi o final de semana, como eles se sentiram. Você pode usar, inclusive, figuras de emojis que expressem emoções, feliz, triste, bravo, para ela escolher de forma mais concreta e visual ali uma das emoções que ela sentiu e explicar para a turminha por que ela se sentiu daquela forma, porque tudo isso são estratégias lúdicas que ajudam as crianças a se expressarem melhor, a compreenderem o que elas estão sentindo e também compreender, aprender novas palavras, ampliar o vocabulário para desenvolver melhor essa linguagem. E o Dicas da Fono vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do coração que o programa de hoje tenha te ajudado a aprender coisas novas, a entender melhor sobre o desenvolvimento de fala, de linguagem, sobre o aprendizado escolar e que te ajude a ajudar quem você ama por aí também, porque é o que eu sempre falo, comunicar
é preciso e precioso. Um beijo da Fono e até a semana que vem.